seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe o professor Leonel Ribeiro dos Santos, professor catedrático de Filosofia Moderna da Universidade de Lisboa, já aposentado. Leonel, querido, é um prazer revê-lo e tê-lo aqui. Tudo bom? O prazer é meu estar aqui mais uma vez neste espaço e também de regressar aqui ao espaço da UFRN. É verdade. Foi tão grato para mim durante... Até o ano passado você estava trabalhando aqui como professor visitante, né? É isso mesmo. E acabou voltando para Lisboa. Leonel, já de cara eu queria te perguntar, porque eu sei que logo depois da Revolução você tinha, ou apresentava, ou coordenava um programa de TV, que era um programa de filosofia, né? Fala um pouquinho sobre isso, essa experiência num momento que Portugal estava se abrindo, saindo de um regime de exceção, que durou 40 anos. Então, como é que era esse espírito da época e como é que era falar de filosofia de uma maneira tão assim moderna, vamos dizer assim, na TV, né? Bem, isso foi uma experiência de juventude, não é? E nós, na juventude, fazemos muitas aventuras em que em que a corrida é maior do que o tamanho das pernas, não é? Na verdade, eu fazia parte de uma equipa que dava aulas de um chamado curso propedêutico, que era um curso que fazia a triagem dos alunos que saíam do ensino médio para acederem aos cursos universitários. E filosofia, nessa altura, era uma disciplina... Um pré-vestibular. Sim, assim. isso. E como não havia instalações físicas para o efeito, era dado em regime à distância, no fundo. Havia depois apoios regionais, monitores que davam apoio aos alunos, mas os alunos assistiam às aulas em suas casas, não é? E eu fazia, com essa equipa, eram mais 4 colegas, dividíamos as lições. Isso era transmitido pela TV? Era transmitido pela TV, depois acabou sendo publicado também em livro, portanto havia era o registro áudio, não é? Mas havia também o visual, audiovisual, mas havia também publicação, chegou a haver publicação em livro. Foi uma boa experiência, até porque eu fiz isso, ao mesmo tempo era professor já assistente na universidade, portanto foi uma forma... Durou quantos anos esse projeto? Isso durou uns 3 anos, o programa durou uns 3 anos. Depois, esse mesmo curso de filosofia, de que nós éramos coautores, portanto era uma concepção muito específica de um programa de filosofia, da função que a filosofia, como nós a representávamos, deveria ter na formação de um homem culto, de uma pessoa culta daquela época. Estávamos no final dos anos 70, era uma situação completamente diferente da atual, em que havia muita esperança nas ideias, portanto, em que se acreditava ainda que as ideias podiam transformar o mundo, não é? Mesmo que não fôssemos completamente marxistas, não é? Essa ideia de uma transformação do mundo como potenciada pelo pensamento estava muito presente. A filosofia nessa altura tinha uma grande presença no ensino que nós chamávamos secundário em Portugal, no ensino médio. Chegava a ter 3 anos em que ela tinha um horário forte. E o ano propedêutico, depois esse ano propedêutico foi absorvido já no ensino regular dentro das próprias escolas. E durante o regime não tinha filosofia? Tinha filosofia. Tinha filosofia, ela tinha um papel importante também. Para muitos cursos. Na altura não havia a pulverização disciplinar que há atualmente. As disciplinas eram eram muito menos e eram muito mais centrais, não é? Não, você falou que o resultado desses programas acabou virando um livro, ou foi publicado, né? Foi. Eu sei que você é um grande defensor das publicações, mas a gente se enfrenta hoje a um problema que é pressões que vêm de vários lugares, né? Que não se publiquem mais em papel. Sim. Tem um discurso ecologista por trás, no qual eu desconfio que não seja a verdadeira razão disso, mas
começa a se publicar muito virtualmente, né? São chamados e-book, que é muito prático, né? Digamos que tem um alcance maior, mas fala um pouco sobre isso, porque a gente conversou e que é complicado, né? Você lançar filosofia, livros que só existem no mundo virtual, né? Bem, eu sou de facto um defensor do livro em papel e mesmo por razões ecológicas não sei se outros suportes digitais mesmo não terão a prazo prejuízos também para o ambiente, não é? Mas eu penso que o livro em papel, eu sou um filho da galáxia Gutenberg, não posso negá-lo, não é? O livro em papel tem uma objetivação, tem uma objetividade que o virtual precisamente não tem. No livro em papel você tem a rugosidade em primeiro lugar do papel. Você tem que mexer as páginas, você pode anotar na página, sublinhar, ou seja, há uma apropriação. Eu estrago os meus livros todos, os livros que compro, com anotações, com observações. E acho que é para isso que eles são. Evidentemente, se é um livro de uma biblioteca pública, eu não faço isso, mas nos meus próprios livros eu faço isso. Portanto, há uma forma de intervenção, de reescrita do próprio leitor sobre o material que está ali. Eu leio também muito material, como pode imaginar, que está disponível em qualquer suporte digital, né, como e-book, mas não tem sobre mim o mesmo efeito que tem a leitura de um livro, a continuidade que dá a leitura de um livro que tem, enfim, a substância que está feito na inscrição sobre uma coisa que seja táctil, que seja... Que tenha cheiro, inclusive, né? Exatamente. Portanto, há agora, compreendo que, não sendo possível a edição e ter acesso a uma edição em papel, uma edição online, uma edição sob a forma de e-book, é um substituto, obviamente, não é? E eu próprio faço uso disso. Sim, mas sim. Penso que o livro voltará, ou seja, penso que há uma forma de apreensão da mensagem lida num suporte digital que é completamente diferente, na minha opinião, na minha experiência, por defeito, porque se perdem dimensões daquela que é feita sob a forma da apreensão no papel. O problema é que as pessoas atualmente, os jovens, os adolescentes, são treinados já para ler nesses suportes e não têm, muitas vezes, a experiência do que é ler em papel. Portanto, provavelmente nunca chegarão a ter aquela mesma densidade de experiência que eu tenho, não é? Eu compreendo, admito isso. Ocorre com esse tipo de publicação digital é o que aconteceu também com outros, por exemplo, com música, que a gente saiu no formato de vinil, foi para um CD, do CD saiu para a nuvem. E de algum modo você pensa assim, bom, as coisas estão ali disponíveis, é só ir lá e encontrar. Mas para isso você tem que saber o que você está procurando, né? Uma coisa é ir para uma livraria ou para uma biblioteca e se encontrar com os livros, ou então ir para uma loja e encontrar o disco, coisas que você nem está procurando, mas encontra. Isso, quando se fala de livro, é muito mais complicado, porque você não sabe que a coisa está... né? Então você tem que se colocar em busca de algo que, por outros caminhos e tal. Mas enfim, isso aí eu acho que é um ponto de partida importante para pensar um pouco que o tempo que vivemos, de que modo é que essas tecnologias vão moldando nosso estar no mundo, né? E um dos problemas que eu vejo assim é que, de fato, a filosofia parece perder terreno e as ideias parecem valer menos, né? Num tempo de fake news e tudo isso mais, né? Na medida em que as pessoas estão mergulhando cada vez mais nesse mundo virtual e entendendo a filosofia como algo também à mão, como algo disponível, né? Que se eu quero saber de filosofia, eu vou lá e pego. Então é uma relação a filosofia é como se fosse uma informação e não um exercício de pensar, né? Que acho que seria isso o ponto de partida. Eu penso que o grande
o grande problema, o grande desafio para o pensamento na atualidade é exatamente a convivência com esse novo ambiente informacional em que se vive, em que se entende que tudo deve ser reduzido a essa disponibilidade imediata de um conteúdo que eu posso usar ou que possa aceder para qualquer coisa, para qualquer fim. Penso que o problema do pensar, do pensamento e, portanto, da filosofia, como das ciências também, é que elas requerem tempo. Requerem tempo. Há um tempo para analisar, para consciencializar, estes instrumentos, estes novos instrumentos e a cultura que eles tornam possível, não só não promovem, como eu diria mesmo, não consentem. Eles não consentem isso. É óbvio, eu posso pôr uma obra do Heidegger, a obra completa do Heidegger disponível na net, não é? Graças aos russos, né, Leonardo? Exatamente, pode-se pôr. Mas isso isso permite-me usá-la com alguma comodidade, que eu não tenho que me deslocar a uma universidade ou uma biblioteca onde a obra esteja. Mas isso penso que não me consente a mesma possibilidade de trabalhar e de compreender a obra, essa obra, ou do Aristóteles, ou do Platão, ou do Kant, ou de Plotino, da mesma forma que se eu tenho a possibilidade de trabalhar isso com o tempo que isso exige. Acho que precisamente o que esta civilização tecnológica que veicula, que vende, que disponibiliza informação, do que ela faz economia é do tempo que a apreensão da mensagem requer, não é? Das mensagens válidas, ou seja, das mensagens densas, não é? Evidentemente há mensagens que podem ser apreendidas imediatamente e consumidas imediatamente, mas há outras que requerem esse tempo, essa digestão quase biológica, que é elidida por este processo. Penso que esse é o grande desafio que hoje, quando falamos de filosofia para os nossos jovens ou para adolescentes, mas mesmo para os jovens, é o grande desafio que temos que ultrapassar, é o grande obstáculo que temos que ultrapassar. Esse tempo de digestão que você está falando, tem algo assim, a filosofia tem algo de ruminante, né? Tem mesmo. Voltar sempre aos mesmos. E claro, esse é um tempo, essa duração não é igual para todos, mas ela demanda um tempo próprio e um tempo, diria, cronológico que se projeta mesmo, né? E claro, no tempo que a gente vive, com a velocidade, mas se tem a impressão que a filosofia pode se transformar em informação, né? Sim. E nesse sentido estar à mão e que ser algo que não... Como a água na torneira, eu abro a torneira e sai-me Kant, ou sai-me o Hegel, ou sai-me... E, obviamente, todos aqueles que trabalham, esses autores, ou que trabalham questões de pensamento filosófico, sabem que não se passa instantaneamente de um autor a outro, de um tema a outro. Há um problema de mediações conceptuais, mediações de contextualidade. As questões têm que ser contextualizadas. Tudo isso exige a mediação do tempo, obviamente, e o trabalho próprio, de aprender o vocabulário próprio dos autores, de ver se a apreensão do pensamento deles na nossa língua está adequada. Enfim, há todo como eu diria, um denso trabalho de apropriação que passa por muitas mediações e de tudo isso se faz economia nesta cultura ambiente que nós atualmente vivemos, que é uma cultura apressada, é uma cultura
Na verdade, é uma cultura que se autoanula. Cada página, cada imagem do ecrã que vem elimina a anterior. Portanto, é uma cultura da evanescência, que promove a evanescência e a obsolescência de tudo, não é? Tá. Restam aquelas mensagens que fazem mais ruído, que são mais insistentes, não aquelas que têm mais peso por si. Eu estou escutando tudo isso, eu estou pensando assim, então, como é difícil, né, conseguir hoje transmitir, por exemplo, aos jovens. Eu estou pensando assim, no caso do Brasil, que a filosofia e outros tantos saberes foram banidos, né? Ou pelo menos a obrigatoriedade do ensino, de aproximar os estudantes, os jovens, a esse tipo de conhecimento, se tornou algo opcional, né? Então, como fazer com que esses jovens tenham interesse na filosofia quando digamos, até a própria história da filosofia nos trouxe até aqui e que, de algum modo, nos coroou, se consumou, né? Um pouco pensando assim, como é que é esse mundo da tecnologia, essas línguas da informação, como tudo isso não condiz com a filosofia, né? Então, é quase que fazer uma apologia do inútil para estudar filosofia. É verdade, é verdade. Eu penso que a história é mesmo como conta, mas eu, apesar de tudo, penso que as pessoas no fundo, são inteligentes, são capazes de pensar. E haverá um momento em que vão exigir isso, ou seja, vão exigir de si mesmos essa capacidade, essa mudança de atitude. Eu acredito que as pessoas, há de acontecer-lhes num momento, algures da sua vida, algum momento da sua vida, que se dão conta de que têm capacidades que não estão a ser utilizadas, que a cultura que os moldou os tornou imbecis e acordam para voltar a ser capazes de pensar por si. Eu tenho esperança na capacidade de pensar. Acho que, no fundo, as pessoas têm algum momento, ou em alguns momentos, essa consciência de que têm potencialidades que não estão a ser ativadas. E são essas que os enobrecem, que dão densidade, ou podem dar densidade às suas vidas. Não tenho solução, não acho que haja uma solução, uma campanha para resolver a questão de outra maneira, ou seja, de estarmos a falar contra os novos meios de comunicação, estar a falar contra esta cultura, não é inútil, porque ninguém ouve. Pareceremos profetas de desgraças e ninguém ouve. Penso que nessa solução, por esse lado, não haverá solução, mas acreditar que as pessoas, no fim, hão de resistir ao processo de imbecilização a que estão sendo submetidas sistematicamente, pelos próprios processos académicos, pelos próprios processos da educação. Eu penso que o problema mais grave é mesmo isso, é que também a educação está a ser vítima, até por isso, pelos programas, por esta exclusão das disciplinas que podiam ter uma componente mais crítica, mais reflexiva, e, portanto, que exigem ponderação. Essa exclusão, ela não é de todo inocente, não é? Não vou dizer que haja um gênio maligno por detrás disso, mas certamente há opções societais, económicas, que estão por detrás disto. O que levou exatamente a essa interdição, né? Que é a rentabilidade, que é enfim, tudo isso, toda essa demanda do que é útil para alguma coisa, ou do que se pensa que é útil para alguma coisa. Talvez ainda não se tenha descoberto convenientemente, porque isso é cada um que o descobre, o quão útil é o pensamento. Eu entendo que, falando abertamente, o sistema, né,
já seja o sistema financeiro, o capital, esse espírito neoliberal, o que ele que promove ou almeja alcançar é um cidadão que não pense, um homem não reflexivo. Por diversas razões, pela falta de espírito crítico e tal, né? Mas a tua postura ela é otimista. Então, se já está me dizendo isso, eu fico até mais aliviado em pensar, né? Só que eu me pergunto assim, como é que alguém que não pensa pode chegar a sentir falta disso que é o pensamento? Ou seja, como ele teria acesso a isso, né? Em que momento alguém que não sabe do que o que lhe falta, né? Pode dizer, olha, está faltando isso em mim. Eu penso que há momentos na existência da vida, uma vida humana, que são momentos de fratura. Eu penso que é nesses momentos de fratura, nessas experiências de fratura, às vezes pode ser uma crise amorosa, pode ser o falecimento de um ente querido, pode ser... Enfim, há momentos de fratura e esses momentos de fratura são momentos em que as pessoas acordam para outras dimensões da realidade, para aquilo que é realmente importante. Quando, de algum modo, essa compreensão que vem, isso que Heidegger chamou do impessoal, né? Sim. As mídias, isso, já não dão conta, né? Pensa-se. Pensa-se, não dão conta mais da minha existência, e aí a pessoa começa a se descobrir. Nós não somos mais cartesianos, eu penso. Pensam, né, por Agora, mim. Pensa-se, não é? Alguém pensa por mim. Esse alguém, na verdade, é ninguém. Isso é que é o mais assustador. É esse anónimo. Leonel, eu queria aproveitar ainda, falar para você, a gente teve há poucos dias essa triste vivência da perda, quase de um luto, pelo Museu Nacional, lá na Quinta da Boa Vista, né? Independente das responsabilidades e tudo mais. Mas eu queria entender com você, assim, não é pensar uma filosofia do museu, não sei o quê, mas, de fato, né, o que a gente encontra no museu são peças, é uma história que foi dos nossos ancestrais, de algum modo, e que foram retirados em um contexto, estão ali guardados. Era um museu que atraía muitos estudantes de ensino básico, né? Eu me pergunto assim, como é que você vê essa situação, por exemplo, de um país que começa a perder, ano sim, ano não, elementos da sua história, do seu patrimônio cultural, das suas raízes? E como é que isso pode constituir ainda uma nação, né? Este acontecimento foi trágico e traumático. Estava acontecendo quando eu cheguei agora a Natal, nessa noite. Enfim, isso, do ponto de vista da situação dos museus nos vários países, ou mesmo no mundo, eu penso que todos eles terão os seus problemas, não é? E este tinha os seus problemas específicos que ainda virão a ser analisados. Agora, obviamente, estas instituições, que são os museus e que são de natureza vária, podem ser de arte, podem ser de história natural, podem ser de antropologia, podem ser de tecnologias, já deve haver museus de novas tecnologias, têm uma função eu penso que primeiro de autorrepresentação da própria sociedade, não é? A sociedade representa-se nessa instituição, porque há valores relevantes, seja da ordem natural ou da ordem antropológica, neste caso, ou de ordem histórica ou de ordem artística, com os quais uma comunidade se identifica. Portanto, são ícones objetivos de identificação de uma comunidade, não é? De qualquer modo, essas peças, na realidade, elas são uma espécie de entidades sacrais, não é? O museu sacraliza. Há bocadinho conversávamos um pouco sobre estas questões. Né? Consagra numa espécie de sacralidade aqueles objetos, seja o objeto arqueológico de há 2000 ou de há 11.000 ou há 40.000 anos, não é? Seja de que não há, enfim, um fóssil, de que provavelmente não se encontrará outro que nos dê informações como esse pode dar acerca do estado humano ou de uma comunidade humana ou de um
uma espécie animal eventualmente extinta. Tudo isso são informações que nós valorizamos, ou seja, que na nossa comunidade, nas nossas comunidades, não só no Brasil, mas nas comunidades que prezam a sua memória, que prezam o passado, não o passado morto, mas o passado refletido, são valiosas, não é? São valiosas porquê? Porque nos ajudam a reconstituir a nossa própria identidade, seja a nossa identidade nacional, seja a nossa identidade humana, a nossa identidade até como seres naturais, como seres na natureza, na relação com os outros seres. Os museus constituem-se como grandes instituições na cultura moderna tardia, sobretudo do século XIX, não é? Um pouco como substituto das catedrais, não é? Como substitutos da religião, não é? E aí tem essa função de, como eu digo, de consagração de um ícone. O ícone pode ser a carcaça de um animal, pode ser uma peça, pode ser uma Mona Lisa, pode ser uma Gioconda, pode ser uma peça musical, pode ser enfim, pode ser uma obra filosófica do século V depois de Cristo, ou do século III ou do século IV antes de Cristo. Enfim, portanto, há uma consagração. O museu consagra, uma instituição de consagração. Mais recentemente, ele transformou-se numa instituição, também ela vítima da sociedade de consumo. Isso. Porque passa a ser um lugar também do inútil, né? E, portanto... exatamente. Passou e, portanto, deixou de ter, isto foi bem visível em muitas das intervenções políticas que eu ouvi estes dias, ele deixou de ser para os políticos e talvez os administradores deste mundo, né, destas nossas sociedades, deixou de ter essa função sacral de consagração de monumentos identitários que tinha para os fundadores destas instituições, os primeiros fundadores no século XIX. E princípios do século XX. Infelizmente, eu queria te ouvir mais, mas o tempo acabou mesmo. Tá bom. Mas acho que eu entendi qual era. A gente precisa de um outro café só para falar disso, né? Leonel Ribeiro dos Santos, obrigado. Espero que você volte outra vez. E você que está em casa já sabe, semana que vem tem mais. Até lá.